Antes de qualquer coisa, eu preciso te dizer algo com muita clareza e tranquilidade. Este vídeo aqui não é para gerar medo, não é para criar aquela sensação angustiante de que agora não podemos comer mais nada. Eu sei que esse pensamento ele surge rápido quando o assunto é alimentação e saúde, principalmente depois dos 40 anos. Muitas pessoas já chegam aqui no vídeo cansadas, confusas e até desanimadas. Então respira comigo aqui para você entender, tá? Porque a proposta aqui não é radicalizar, nem culpar, nem assustar. É ajudar você a entender como proteger seus rins ao longo do tempo, com escolhas mais conscientes, possíveis e baseadas em ciência. Os rins são órgãos extraordinários. Eles filtram o sangue o dia inteiro, equilibram líquidos, regulam minerais, ajudam a controlar a pressão arterial e eliminam substâncias que o corpo não precisa mais. E fazem tudo isso em silêncio. Esse silêncio, ele engana. Os rins conseguem compensar pequenas agressões por muito tempo. Eles não costumam avisar cedo. Quando os sintomas aparecem, muitas vezes o desgaste já está instalado. Por isso, prevenção aqui não é exagero, é inteligência. E há um ponto que muda completamente aí a forma de enxergar esse assunto. Não são excessos ocasionais que prejudicam os rins. Não é uma refeição fora da rotina ou um dia diferente. O que realmente pesa são padrões repetidos, mantidos por anos. Pequenas agressões diárias, quase invisíveis, que vão se acumulando lentamente. Quando você entende isso, a culpa ela sai de cena e entra a consciência. E consciência, acredite, muda comportamento. Vamos começar falando de um dos maiores fatores de desgaste renal da alimentação moderna: os alimentos ultraprocessados, ricos em sódio oculto. Aqui não estamos falando apenas do sal que você coloca na comida, estamos falando do sódio escondido em pães industrializados, biscoitos salgados, refeições prontas, molhos prontos, conservas, embutidos e aqueles snacks de alimentação. Esse excesso de sódio aumenta a retenção de líquidos, eleva a pressão arterial e aumenta a pressão dentro dos glomérulos, que são as estruturas microscópicas responsáveis aí pela filtração do sangue. Bom, com o tempo, essa pressão constante acelera o desgaste dessas estruturas delicadas, especialmente em pessoas com hipertensão, diabetes ou predisposição genética. E é exatamente nesse ponto que muita gente se pergunta, automaticamente: mas e o açúcar, Tenório, não é pior? Tá? Muito se fala sobre isso. E essa é uma dúvida justa. O sal ele age de forma mais direta sobre os rins, aumentando a pressão e o esforço de filtração. O açúcar ele não agride os rins da mesma forma imediata, mas cria um ambiente metabólico inflamatório. Ele favorece resistência à insulina, inflamação crônica e dano vascular progressivo, ou seja, dano aos vasos. Como os rins dependem de vasos sanguíneos extremamente delicados, esse ambiente inflamatório acaba, com o tempo, comprometendo também a função renal. São mecanismos diferentes, mas que convergem para o mesmo problema quando se tornam hábitos. Isso fica ainda mais fácil de entender quando olhamos aí para as bebidas açucaradas e os refrigerantes. Aqui o açúcar aparece em forma líquida, né? De rápida absorção, mantendo níveis elevados de glicose no sangue com frequência. Esse padrão reforça exatamente aquele ambiente inflamatório de que eu acabei de falar. Diferente do sal, que sobrecarrega os rins por volume e pressão, o açúcar atua alterando o metabolismo como um todo. Ele cria um cenário em que os rins passam a funcionar em um terreno desfavorável.
E quando o açúcar alto e sódio elevado caminham juntos, como acontece na maioria das dietas modernas, o impacto negativo ele se soma. Bom, mas antes de falar dos outros alimentos, né? Se você gosta de conteúdo sobre saúde e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino de notificações. Quero atingir 500 mil inscritos até o carnaval, tá bom? Deixe seu like também, isso ajuda bastante. E se quiser acompanhar conteúdos mais curtos e coisas do dia a dia, me siga lá no Instagram. Bom, outro ponto que merece atenção são as carnes processadas e os embutidos, como salsicha, linguiça, presunto, bacon e mortadela. Esses alimentos combinam grandes quantidades de sódio com aditivos químicos e conservantes. Os rins precisam filtrar tudo isso. O problema não é o consumo eventual, certo? Mas sim a frequência. Quando esses produtos entram na rotina diária, o desgaste renal deixa de ser pontual e passa a ser contínuo. Bom, agora vamos falar de proteína, porque aqui existe muita confusão. Proteína não é inimiga dos rins, que fique claro. Ela é essencial, especialmente após os 40 anos, para preservar massa muscular e saúde metabólica. O problema surge quando o consumo é excessivo, constante e sem equilíbrio. Em pessoas com doença renal, pressão alta mal controlada, diabetes ou ingestão insuficiente de água, o excesso de proteína aumenta a carga de filtração renal ao longo do tempo. Ou seja, não é sobre retirar proteína, mas sobre ajustar a quantidade, qualidade e o contexto. E aqui eu quero reforçar algo importante. Quando falamos de açúcar, né, não estamos falando apenas de bebidas adoçadas, tá bom? Como eu já expliquei, o problema central é o ambiente inflamatório que ele cria, tá? E eu estou voltando a falar dele de novo para ficar bem claro. E é exatamente isso que acontece também com o consumo frequente de açúcar refinado e farinhas brancas. Esses alimentos provocam picos repetidos de glicose no sangue. Quando esse padrão se repete dia após dia, o organismo entra em um estado de inflamação metabólica persistente. Essa inflamação, ao longo do tempo, danifica os vasos sanguíneos, inclusive os pequenos vasos dos rins. Não é um evento isolado que causa o dano, mas a repetição silenciosa desse padrão alimentar. Agora chegamos a um ponto menos conhecido, mas cientificamente muito importante, tá? É os aditivos ricos em fósforo inorgânico. Esse tipo de fósforo é diferente daquele presente naturalmente em alimentos integrais. Ele é absorvido quase totalmente pelo organismo e exige muito mais dos rins. Onde ele costuma estar, né? Principalmente em alimentos industrializados, como refrigerantes à base de cola, carnes processadas, presunto, salsicha, nuggets, né, ou nuggets, hambúrgueres industrializados, queijos processados, requeijões, alimentos congelados prontos, bolos industrializados e produtos de panificação de longa duração. Muitas vezes ele aparece aí no rótulo com nomes técnicos e passa despercebido. Mesmo em pequenas quantidades, quando consumido com frequência, esse fósforo aumenta a carga renal e contribui para desequilíbrios minerais, especialmente em pessoas com função renal já reduzida ou em risco. Bom, o consumo excessivo de álcool também entra nessa equação aí. O álcool ele desidrata, altera o equilíbrio de eletrólitos, eleva a pressão arterial e potencializa aí os efeitos negativos, tanto do sal quanto do açúcar sobre os rins. Mais uma vez, não é a demonização, estou demonizando nada, tá? De preferência, se você quiser, pare de beber, mas não estou aqui para demonizar, mas já demonizando. É entender que frequência e excesso fazem diferença real ao longo dos anos. Outro hábito muito comum envolve aí temperos prontos,
aqueles caldos industrializados e realçadores de sabor. Eles concentram grandes quantidades de sódio e mantêm um estado de inflamação aí de baixo grau contínuo, né? Como são usados quase diariamente, muitas vezes sem perceber, eles acabam aí se tornando uma fonte constante de sobrecarga renal. Agora, vamos esclarecer de forma prática aí os alimentos ricos em oxalato, porque aqui muita gente se confunde. Oxalato é uma substância natural presente aí em vários alimentos considerados saudáveis, mas também podem prejudicar os rins. Então, exemplos comuns aí incluem espinafre, beterraba, acelga, rúcula, cacau, chocolate, nozes, amêndoas, castanhas, chá preto e alguns tipos de feijão. Esses alimentos não são vilões, presta atenção. O problema surge quando eles são consumidos em grandes quantidades, com pouca ingestão de água e sem equilíbrio mineral. Em pessoas predispostas, esse padrão pode aumentar o risco de formação de cálculos renais, ou seja, mais uma vez, o problema não é o alimento isolado, mas o contexto. E isso nos leva ao ponto mais importante de todos. Raramente é um único alimento que prejudica os rins. O maior risco está na combinação frequente de sódio elevado, açúcar alto e baixa ingestão de água. Esse trio, ele cria um ambiente crônico de sobrecarga renal. Os rins até conseguem compensar por um determinado tempo, mas esse esforço contínuo cobra um preço lá na frente. E agora eu te convido a uma reflexão honesta, olhando para o seu dia a dia. Quais desses padrões aparecem aí com mais frequência? Onde pequenas mudanças já poderiam aliviar o trabalho dos seus rins agora, não amanhã, mas hoje? Às vezes, reduzir um alimento ultraprocessado, beber mais água ou ajustar um hábito simples já muda completamente o cenário ao longo dos anos. Cuidar dos rins é um ato de consciência, não de medo. É entender que cada escolha repetida constrói saúde ou desgaste. E nos próximos vídeos, vamos falar exatamente sobre alimentos e hábitos que podem, de fato, ajudar aí a função renal, sempre dentro do que a ciência comprova de forma segura, equilibrada e possível para a vida real. E se esse conteúdo aqui te ajudou a enxergar seus hábitos com mais clareza, curta, compartilhe e continue aprendendo sobre saúde clicando nesses vídeos aqui na tela. Vou ficando por aqui. Fique com Deus, se cuide e um grande abraço.